Fala comigo, tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 29 de janeiro de 2022, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã a gente já tem uma grade melhor, no caso de hoje, sexta-feira, passando sobre ontem rapidinho. A gente teve o Brasil de Tite, que, pô, eu não canso de falar, na verdade eu já tô cansado de falar, eu não gosto do Brasil do Tite, por mais que tenha números e tal, mas o Brasil não joga bem. Um time que, pô, desde o meio do primeiro tempo ficou recuado, ficou na defesa contra o todo-poderoso Equador. Fazia muito tempo que eu não via isso, o Brasil jogando contra o Equador e o Brasil acuado, parecia time pequeno. Levou o empate, foi justo o empate, para mim foi até bom pelo que o Brasil jogou, não merecia a vitória não. Não tô lembrando de... só o jogo do Bruges, que foi uma grande surpresa para todo mundo, o jogo foi 0-0, o goleiro do Bruges pegou pra caramba, mas enfim, faz parte. Vamos para sabadão? Sábado? Vambora, primeiro jogo que eu tenho aqui, 9h30 da manhã, o jogo do Rangers, que vai visitar o Ross County pelo campeonato escocês, para quem não conhece. O Rangers, atual campeão, time dominante lá, tá travando a briga pelo título contra o Celtic. O Celtic era um time dominante, aí o Rangers chegou aí nessa última temporada, tirou a hegemonia do Celtic e tá aí querendo construir a dele também. Em 22 jogos, o Rangers perdeu apenas um, tá fazendo uma excelente campanha, fez 45 gols, sofreu 15, faz muito gol e sofre poucos gols. E o Ross County é apenas o 10º colocado em 22 jogos, ganhou apenas 5, empatou 6, perdeu 11. É um time over, fez 31 gols, sofreu 38, time que sofre bastante gols. Se a gente somar aqui, dá quase 2 gols por partida. O Ross jogando em casa, em 10 jogos, ganhou apenas 3, e o Rangers como visitante ganhou 8, empatou 1 e perdeu 1. O Rangers jogando fora de casa em 10 jogos fez 22 gols, média de mais de 2 gols por partida. Quando elas se enfrentam, confronto over dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Rangers vem de 11 vitórias seguidas contra o Ross County, então tem um retrospecto muito favorável. Freguês, não tem jeito, tem que falar. Ross County é freguês do Rangers. Ross County vem sofrendo gol dos últimos 8 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time over, até que a gente viu ali que é um time que sofre bastante gols. O Rangers vem de 12 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols, dos últimos 9 em 7 venceu o primeiro tempo. E é o seguinte, para mim, vitória do Rangers, tá? Apesar do Rangers ter vacilado, nesse último jogo, ele conseguiu ganhar no finalzinho, ganhou de 1-0, fez um gol, se eu não me engano, nos 80 minutos ali, bem no final, e no jogo anterior ele já vinha de um tropeço. Então, quero ver aí o que está acontecendo com o Rangers desde que voltou o campeonato, desde que começou o ano. O Rangers não tem, assim, mostrado o seu valor, mas acredito que aos pouquinhos ele vai melhorando e a tendência dele ganhar esse jogo aqui com mais tranquilidade, até porque o seu adversário é bem mais fraco e o Rangers está muito interessado, porque, na moral, o Celtic tá passando o rodo em todo mundo, tá? E a partir do momento que o Rangers tropeçar, filho, o Celtic vai chegar, e se deixar o Celtic chegar, vai ficar complicado. Placar para mim desse jogo, 2-0. Dá para explorar a vitória do Rangers no primeiro tempo? Normalmente dá. Tá? Só que aí é uma entrada bem mais arriscada para você fazer pré-live, até porque esse jogo é fora de casa. Só que eu acredito que o Rangers vem para matar o jogo. Deve fazer um golzinho no primeiro tempo, um golzinho no segundo. 2-0. 11 horas da manhã temos a volta do Campeonato Croata. Temos o jogo do Osijek, que vai receber o Slaven Belupo. Se a gente olhar aqui a classificação, os 3 primeiros colocados aqui estão todos com 40 pontos, está uma disputa muito legal mesmo. O primeiro colocado ali vai brigar pela Champions League, os outros 2 vão para a Conference League. Mas é claro que o pessoal quer ser campeão, quer tentar disputar uma Champions League, no caso aqui do Osijek. Ele vai enfrentar o Slaven Belupo, que tá com 19 pontos, é o 8º colocado. Ele não vai almejar nada aqui, porque a diferença dele para o Osijek já é de 21 pontos. Também acredito que não deva cair, ele já está a 12 pontos na frente do Drago. O Drago é um time que acabou de subir, não se estruturou legal, vai cair novamente, Tudo indica que sim, só ganhou uma em 20 jogos, mas vamos focar nesse nosso jogo aqui de amanhã. O Osijek em 20 jogos ganhou 11, empatou 7, perdeu apenas 2. Se eu não me engano, o Osijek está com uma grande quantidade de jogo invicto, acho que é mais de 20 jogos, a gente vai ver ali.
Em 20 jogos fez 29 gols, sofreu 14, não é um time muito over, é um time que gosta muito de ganhar de 1 a 0, 2 a 0. O Slaven em 20 jogos fez 19 gols, sofreu 32, faz pouco gol, se você olhar ele tem média de menos de um gol por partida e sofre bastante, sofreu 32. O Osijek jogando em casa é o melhor mandante da competição, em 10 jogos ganhou 7, empatou 2, perdeu apenas 1, fez 18 gols em casa e sofreu 7, em casa ele já é um pouquinho mais over. E o Slaven fora de casa em 10 jogos ganhou 3, fez 8 gols e sofreu 14. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Osijek vem de 11 jogos sem perder para o Slaven e ele vem de 4 vitórias seguidas, né, na sequência dele. E aqui o que eu queria falar para vocês, ó, 22 jogos de invencibilidade. Tem o Osijek que está fazendo uma grande campanha ali, brigando pelo título. Normalmente, o Dinamo de Zagreb ele já é campeão com bastante pontos ali de vantagem, né, ele já cria uma vantagem cedo. Só que essa temporada está bem disputada até pela campanha que os outros times estão fazendo também. O Slaven vem de 4 jogos de invencibilidade e elas não jogam. Tirando aqui os amistosos, o último jogo do torneio foi dia 19 de dezembro, né? Então meio que tá voltando agora. E é o seguinte, para mim a vitória do Osijek, tá jogando em casa, é um excelente mandante, tá com uma grande, como é que fala? Tá com uma grande sequência de jogos de vencibilidade. Eu acredito que ele tem tudo para vencer, tá bom? O que pode tornar esse jogo perigoso, justamente pelo campeonato tá voltando agora, tá parada há mais de um mês, né? Se a gente não contar os amistosos, as duas equipes estão paradas há mais de um mês. E se você quiser ir com empate anula, a gente sabe que odd de 1,50 dá para usar um empate anula para completar o bilhete. Normalmente a gente pega uma odd ali de 1,20, 1,18. Mas sendo bem sério com vocês, eu acredito que é um jogo que o Osijek deve vencer. Até porque se ele quiser ser campeão, ele não pode desperdiçar pontos contra o Slaven Belupo, que é o 8º colocado e que em 20 jogos ganhou apenas 5, tá bom? Placar para mim desse jogo, 1 a 0 Osijek. Vou cravar aqui aquele 1 a 0 choradinho. Meio-dia pela segunda divisão da Inglaterra, a Championship. Eu tenho o Fulham que está recebendo o Blackpool. O Fulham está com 4 vitórias seguidas. É aquele time que eu falo para vocês que é o time de altos e baixos. Ele fica um monte de jogo invicto, depois fica um monte de jogo sem vencer, um monte de jogo invicto sem vencer, e agora ele está nessa sequência dele de crescente. 4 vitórias seguidas, vai enfrentar o Blackpool, que dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, vem de 2 vitórias seguidas. Vamos dar uma olhada na classificação. O Fulham é o líder, tem tudo para ser campeão, é um time que acabou de cair, né, nessa temporada e um time que se estruturou legal, tem tudo para subir novamente para a Premier League. Ele já está com 57 pontos, está com 5 pontos a mais que o segundo colocado e tem um jogo a menos. Em 27 jogos, ganhou 17, empatou 6, perdeu 4, fez 73 gols em 27 jogos e sofreu 25. É um time muito over, principalmente seu ataque. Aqui eu sempre me fodo, né? Aqui eu sempre me prejudico, porque eu tento fazer uma conta rápida aqui, tipo, tá ligado? Para passar para vocês, ó, 27, vamos lá comigo, 27, 54, aí tranquilo, aí agora já começa a complicar. 54 mais 20, 74, não, aí já não dá média de 3 gols de partida não, mas dá um ataque aí de 2 gols e meio mais ou menos. Eu espero que tenha acertado na conta. E sofre menos de um gol por partida. Já o Blackpool, ele é o 14º colocado em 27 jogos, ganhou 10, empatou 6, perdeu 11, fez 28 gols, sofreu 32, não é um time muito over, você vê aqui que ele tem um gol só a mais de jogo, um gol a mais do que jogo, e sofreu 32. O Fulham jogando em casa, em 14 jogos, ganhou 9, empatou 3, perdeu 2, fez 36 gols em casa, sofreu 12, e o Blackpool fora de casa em 12 jogos venceu apenas 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Não vou ver o confronto direto porque o Fulham estava na primeira divisão. O Fulham vem de 5 vitórias seguidas, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Pô, se eu não me engano o Fulham vem de 3 goleadas, né? Não, esse último jogo foi um jogo mais equilibrado. Mas, pô, olha só. Tá aparecendo aqui, ó. Ele vem de um 7 a 0, 6 a 2... 6 a 2, aí esse último foi mais disputado, aí foi 3 a 2. É um time muito over o Fulham, então vou dar 2 cenários aqui. O primeiro cenário é buscar a vitória do Fulham, acredito que ele tem tudo para manter essa sequência de vitórias, está voando, jogando muito, está dando passos largos ali, não só para subir direto, que os 2 primeiros eles já garantem o acesso direto, como também para ser campeão da segunda divisão, tá? E acredito que o Blackpool vai ser um caminho ali que ele deve passar por cima jogando em casa. Então acredito nessa vitória, também acredito no mercado de gols, pelo menos 2 golzinhos dá pra gente assistir. Acredito que uma vitória do Fulham aqui com mais de gol e meio pode ser interessante, uma entrada simples.
Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Fulham. É muito difícil, mesmo o Blackpool não sendo um time muito over, que o Fulham jogando em casa ele não vai colocar pressão, né? Não vai se impor como um time melhor e não vai tornar esse jogo over. Acredito ser muito difícil mesmo. A tendência é realmente ele transformar essa partida aqui em partida de gols. 1h da tarde eu tenho aqui as quartas de final da Copa das Nações Africanas. Eu tenho Camarões que vai visitar a Gâmbia. Visitar entre aspas, né? Porque a Copa das Nações está sendo em Camarões, então o Camarões está sempre jogando em casa. Porque ele aqui ele não seria a equipe mandante da partida. Camarões está com uma cotação de 1,57, porque mesmo ele sendo uma seleção favorita, uma seleção com jogadores bem melhores do que Gâmbia, cara, a gente tem visto que essa Copa Africana de Nações está uma pegadinha, é um campeonato muito under, né? Tem poucos gols em suas partidas. A gente está vendo muita seleção que é super favorita caindo para a seleção de que jogadores que a gente pouco conhece. Então, eu acredito ser sempre uma cotação justa, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A Gâmbia está os 4 jogos invicto. A gente vai passar aqui os jogos da Gâmbia e o de Camarões também. Os últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve menos que 3 gols. É o ritmo da maioria das seleções, tirando Camarões. Camarões já é uma seleção mais over. Camarões está com 8 jogos de invencibilidade, então essa invencibilidade ela não vem só dessa Copa, já vem de antes. Vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve ambas marcam, dos últimos 8 em 6, Camarões foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. O Camarões é o ponto fora da curva aqui do over dessa Copa. Se a gente olhar aqui, ó, agora dá para ver. Primeiro jogo, Camarões ganhou de 2-1, depois ganhou de 4-1 da Etiópia, depois empatou em 1-1 com Cabo Verde e depois ganhou de 2-1 do Comoros. Então o Camarões ele é muito over e todo jogo ele sofreu gol. Já a Gâmbia, primeiro jogo ganhou de 1-0 da Mauritânia, depois empatou em 1-1 com o Mali, ganhou de 1-0 da Tunísia. Esse jogo aqui foi amassado do começo ao fim, amassada no caso, e acabou fazendo gol no último minuto, e ganhou de Guiné por 1-0. Gâmbia tem a média aqui de 1 gol por partida. Vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, eu acredito muito que Camarões tem tudo para passar, tá jogando em casa, tem uma seleção melhor. Eu acredito que dá para ir com Camarões empate anula. A gente tem uma cotação acima de 1,50, dá para ficar safe. Quem quiser ir na vitória seca, eu acredito que deva vencer, mas eu faria uma entrada separada, eu não colocaria no bilhete. Quem quiser em mercado de gols, tem chance porque Camarões é over, Camarões tem sofrido gols e porque é a partida única. A partir do momento que a gente tiver um gol, a chance da gente ver outro é muito grande, porque a outra seleção, a seleção que está perdendo, ela tem que ir para o desespero. Né? Para mim, o cenário difícil de ver gols, esse 0-0 se alastrar, porque a tendência é que Camarões, por ser uma seleção melhor, por estar jogando em casa, né, diante da sua torcida, ele deve ir para cima, né, deve jogar na ofensiva para tentar buscar o gol, e Gâmbia deve jogar por uma bola, igual ela fez a maioria dos seus jogos, fica ali na defesa, se defendendo e tentando buscar ali uma bola parada, algum erro da defesa do Camarões. Então, se o Camarões não conseguir fazer gol, esse 0-0 pode se alastrar. O outro cenário também é se Gâmbia conseguir fazer um gol e se fechar a ponta do Camarões não conseguir penetrar a defesa. Mas assim, tudo eu tô colocando um cenário que Camarões vai jogar em cima, porque eu não consigo enxergar outra coisa senão o Camarões tentando buscar o ataque o tempo todo. Agora eu vou falar para vocês, se Camarões conseguir fazer 1-0 e a Gâmbia ela ter que sair do estilo de jogo dela, que é ficar na defesa, né? A Gâmbia teria que correr atrás de gols, aí a tendência da gente ver Camarões fazendo gols é grande, tá? Então, colocaria aqui esse empatezinho anula. Quem quiser ir em mais de 1,5 gol, eu aconselho em gols só depois de sair o primeiro, pelo estilo de jogo da Gâmbia. E é isso, para essa partida é isso. Placar para mim 2-0, 2-1 Camarões. Camarões gosta de levar um golzinho, 2-1. 4 horas da tarde, eu tenho um Paulistão aqui, Palmeiras contra o São Bernardo. Só tô colocando esse jogo porque o time do Palmeiras é muito brabo. O Palmeiras foi com o time titular esse último jogo. Time titular não, a maioria titular, jogou Rafael Veiga, amassou. Palmeiras meteu 3, né? Foi 3-0 o jogo. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Isso aí, ganhou de 3-0. E eu só tô colocando porque o Palmeiras realmente, se colocar o time reserva, ele vai ser bem melhor que o São Bernardo. E daí, para quem até quiser ser um pouco mais safe, buscar um empatezinho anula. Acredito ser muito difícil o time do Palmeiras perder, no máximo empatar. E eu exploraria aqui, ó. Diferente do Santos, pelo menos para quem viu a primeira partida do Santos, assustou muito. Time muito fraco. Marinho vai pro Flamengo, parece, né? Faltavam só os... Pelo menos estou gravando o vídeo, tá faltando apenas alguns detalhes, mas parece que já tá tudo certo. E pela primeira partida que eu vi do Santos, eu prefiro ficar de fora desse jogo aqui, que é 11 horas da manhã. Mas esse do Palmeiras às 4 horas me pega, tá? Me pega pelos esses últimos jogos que o Palmeiras tem feito, esses 2 últimos.
4h30 tem a volta aqui do Campeonato Suíço. Eu tenho o Young Boys que vai receber o Lugano. O Young Boys é um time que a gente gosta muito de entrar. Ele detém uma hegemonia lá na Suíça, é campeão praticamente todo ano. Só que essa temporada ele está atrás do Zurique. O Zurique está fazendo uma grande campanha antes do campeonato dar uma paralisada, antes do final do ano. Agora tem que ver como ele vai reagir, se ele vai manter realmente essa sequência que ele estava antes dessa parada. Tanto que ele vai jogar 2 horas, mas eu vou deixar quieto, porque é um time que, para mim, está vivendo um momento bom. Não é um time muito bom, mas um time que vive um momento muito bom. Então tem que ver como é que ele vai voltar. Para me resguardar, eu prefiro ficar de fora. Já o Young Boys, por ser um time dominante, por ter um elenco muito acima dos outros, eu já consigo acreditar mais que ele deva vencer esse jogo. Em 19 jogos, ganhou 9, empatou 5, perdeu 4. Não é uma campanha que a gente está acostumado a ver do Young Boys. Fez 43 gols, sofreu 22. É um time muito over sempre. Lugano, em 19 jogos, ganhou 9, empatou 3, perdeu 6. Fez 25 gols, sofreu 24. Não é tão over assim. Só que o Young Boys jogando em casa, em 9 jogos, perdeu apenas 1. Isso é um bom ponto. Fez 19 gols, sofreu 11. É um time muito over em casa. E o Lugano, em 9 jogos fora de casa, fez 12 gols, sofreu 12. Se a gente olhar aqui, quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Young Boys vem de 5 vitórias seguidas, 8 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10, em 8 foi ambas marcam. E o Lugano, dos últimos 10, em 9 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, tropa, é o seguinte. É uma partida perigosa, mas eu acredito que jogando em casa o Young Boys deva vencer. Tá voltando agora a competição, o Young Boys ali deve ter, falar, não, a gente é o Young Boys, a gente tem que ganhar, a gente tem que buscar esse título aí. E o Lugano é um adversário que ele deve ganhar sim jogando em casa, até porque se ele quiser ser campeão, ele não pode mais desperdiçar pontos. Essa vantagem aqui já está de 8 do Zurique para ele e ele tem que começar a correr atrás. Ele já estava correndo atrás, né? Ele já está com uma sequência bem legal. E eu acredito que ele deva vencer. Só que o safe dos jogos do Young Boys é sempre o mercado de gols. Mais de 1,5 gol, safezada Mundo Bet se a gente tiver odd, e o mais de 2,5 gols aqui normalmente a gente vê em jogos do Young Boys. O que torna essa partida perigosa, novamente vou lembrar, o campeonato estava parado, deixa eu ver desde quando. O último jogo, sem contar os amistosos, foi dia 19 de dezembro também. Então toma cuidado com isso, pode ser um fator aí para ficar mais esperto nesses jogos. Placar para mim, 3-1 para o Young Boys. 4h45 eu tenho um jogão de bola final da Taça da Liga Portuguesa. Benfica contra Sporting, jogão demais, é partida única. O Benfica tentando ganhar um título, né, nessa temporada e o Sporting tentando ganhar também outro título. O Sporting, que é atual campeão português, tá brigando ali com o Porto. A diferença está de 3 pontos do Porto para o Sporting, que só perdeu um jogo. O Sporting só perdeu um jogo do campeonato. E assim, é uma partida bem aberta. O que eu tenho de vantagem aqui? Para mim, a vantagem desse jogo tá para o Sporting pelo fato de ele ter um time melhor, por estar vivendo um momento melhor. O Benfica é um time muito turbulento. Esse último jogo aí quase que não passa para a final, acabou se classificando nos pênaltis. E tem esse leve favoritismo para o Sporting, mais nada que me faça colocar o meu dinheiro pré-live. Lembrando que por mais que o Benfica seja equipe mandante, o jogo vai ser em campo neutro. Tá bom? Ninguém tem vantagem de campo aqui. É partida única e o que eu quero explorar, mercado de gols, porque a partir do momento que sair um gol nesse jogo, a chance da gente ver outros é muito grande. O Sport tem sido over, o Benfica também é um time over. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Benfica vem de 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. O Sporting dos últimos 8 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Se a gente olhar as últimas partidas do Benfica, 1-1, 2-0, 1-1, 2-0, assim, a gente não tem visto 3 gols, mas 2 gols a gente sempre vê. Já o Sporting, 2-1, 2-1, 2-0, 4-0, 3-2, 3-2, o Sport realmente está muito over nessa temporada, porque nessa temporada ele tem sofrido bastante gols. Temporada passada ele sofria muito pouco. Confronto direto, os últimos jogos, 3-1 para o Sporting, o outro 4-3 para o Benfica, e depois tive um 1-0 para o Sport aqui que não está aparecendo. Enfim, tropa, por se tratar de partida única, por se tratar de 2 equipes over, 2 grandes ataques em Portugal, eu quero cravar o mais de 1,5 gol. Ambas marcam aqui, veio muito, muito quente para esse jogo. É aquilo, ainda mais jogo de final, o Benfica não ganhou nenhum título temporada passada, né, na época que estava com Jorge Jesus, quer tentar ganhar, já que não vai ser campeão da Liga, o título vai ficar entre Porto e Sporting, então uma grande oportunidade do Benfica ir para cima buscar um título. O Sporting não é nada bobo também, quer morder mais um título
Então aqui tudo pra gente ver um jogo aberto, jogo para gols, principalmente depois que saiu o primeiro. Mais de gol e meio no safe, quiser botar no bilhete, mas o ambas marcam e o mais de 2 gols e meio vem muito quente aqui para uma entrada simples. Placar para mim, 2-1 pro Sporting. Vou dar uma moral pro Sporting aqui, mas vou falar para vocês, não é uma partida que eu colocaria o meu dinheiro pré-live. Quem quiser entrar, eu ainda nem tenho odd, entra com empate, tá? Você estiver torcendo pro Benfica, quiser entrar no Benfica, ou você confia muito nessa fase do esporte, não deixa com empate não, para você ficar safe, beleza? 6 horas da noite, Campeonato Carioca, tem um Mengão Malvadão que vai visitar o Volta Redonda. Cotação boa pro Flamengo, o mercado já tá respeitando mais esse time sub-20 do Flamengo, que é um time muito bom, tá? Molecada muito boa. A cotação do Flamengo contra a Portuguesa era 2, agora já caiu para 1,62. Era 1, na verdade era 1,90 e pouco, quase 2, né? Então já deu uma diminuída aqui. É o seguinte, pelo que eu vi, o Volta Redonda jogando contra o Vasco, para mim o Flamengo não perde não, tá? Para mim o Flamengo não perde, no máximo empata, mesmo jogando com o sub-20. É arriscado, mas eu arriscaria aqui um Mengão em empate anula, beleza? Pelo que eu vi do Volta Redonda contra o Vasco. E falando em Vasco, porra, Vascudo gigantesco da colina, meu time. É o seguinte, vitória do Vasco, tá bom? Eu sei que muita gente vai falar, não sei o que, mas olha só. A primeira rodada, o Vasco estava com uma cotação de 2,50 contra o Volta Redonda. Falei para vocês que o Vasco não perde, eu ainda acredito que o Vasco ia ganhar. O Vasco fez umas contratações interessantes, tá? Não tô querendo comparar o Vasco com o Flamengo pelo investimento que tem, pô, com o Fluminense, com o Botafogo. Cara, o Vasco está na segunda divisão, ele tem que se colocar no lugar dele. Só que para a segunda divisão e para o Campeonato Carioca, o Vasco está com um time legalzinho, pô, para enfrentar um Volta Redonda, para enfrentar um Boa Vista. E, pô, e pelo que eu vi ali da primeira partida do Vasco, deu para dar uma animada ali de pelo menos chegar na semifinal nessa temporada. Que temporada passada o Vasco só passou vergonha. E jogando São Januário, primeira partida do ano, pelo que eu vi da primeira partida, olha o SofaScore aí. O Vasco vence, tá? E eu cravo essa vitória do Vasco aqui. Vou falar pra vocês, ainda cravo um handicap -1, porque eu acredito que o Vasco vai ganhar por 2 gols de diferença. Um 2-0 aqui me pega, tá? 2-0, 3-1, que a zaga do Vasco continua sendo uma água, uns 3-1. Show de bola, tá? Eu sei que vocês vão falar que é clubismo e tal, igual muita gente falou no primeiro vídeo que eu falei contra o Volta Redonda, mas o time do Vasco tá arrumadinho. Lembrando, não estou querendo comparar o Vasco com os outros times que estão na primeira divisão, tá? Vamos botar aqui, botar uma barreira. O Vasco, segunda divisão, tá no lugar dele ali, né? Tá na prateleira dele, não tem que se comparar com ninguém. Mas pro Campeonato Carioca, para enfrentar o Boa Vista, o time tá legal e deve ganhar sim jogando em casa, beleza, tropa? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos. Vou passar alguns jogos aqui que eu acredito serem mais perigosos. De repente tem alguma oportunidade para vocês. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. Beleza? É o like de vocês que faz o nosso vídeo aparecer lá nos recomendados, que já emenda no nosso vídeo, a pessoa nem sabe o que é isso, já aparece aqui, ó, testei o negócio. Tá vendo um vídeo, acabou, já entra o nosso, né? De repente ela gosta aí e fica, entrar pra nossa tropa. É o like de vocês que faz essa diferença toda, beleza? Vamos lá, vamos já começar aqui. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro provavelmente vai de novo com o time reserva. Tô fora, tá bom? Grêmio contra Brasil de Pelotas. Também tô fora desse jogo. O Grêmio não fez uma boa partida. Aquela primeira, o Grêmio ganhou de 2-1, mas não jogou pra me convencer. Inter contra União Frederiquense. Para ser sincero, eu não conheço esse time, eu também não tenho odd. Provavelmente a odd do Inter vai estar bem amassada. Inter jogou contra o Juventude, jogou o Tyson, jogou uma galera lá. Então acredito que a gente não deva ter odd. Se eu tiver uma odd até de 1,33 ali, vale a pena entrar. Se eu tiver menos que isso, para mim não compensa. Beleza? Campeonato de Israel, eu só gosto de entrar no Maccabi Haifa. Eu gosto do Maccabi Tel Aviv, mas nessa temporada eu não estou entrando. Tem esse jogo do Zurique, se a gente ver aqui, ó, essa fase que o Zurique estava era sensacional, mas como o campeonato deu uma parada, como eu disse para vocês, eu fico com receio. Se vocês olharem, essa cotação tá de 2, né? Se essa cotação, se o Zurique realmente estivesse naquele embalo que ele estava, essa cotação nunca ia estar nesse valor, ia estar bem menor. Né, o sorvete também vem do... sorvete, né? Mas o sorvete, ele vem numa sequência legal também. Eu prefiro ficar de fora, tá? Se alguém quiser usar no Zurique, acreditar que ele vai continuar com esse momento, e pode continuar. Pô, vai com um empatezinho. Tá com uma cotação boa aqui, uma cotação de 2, dá para você ir com empate, pelo menos você joga por 2 resultados, tá? No caso dessa cotação aqui, você pode até entrar num dupla chance e ganhar com empate. Não precisa ser nem com empate anula, beleza?
Tô fora aqui desses jogos da terceira divisão. Aqui já passamos o Paulistão. Pô, Campeonato da Austrália, eu tô dando uma segurada essa temporada porque, pô, tá muito jogo sendo adiado, muito jogador com Covid, aí, tá ligado? O time vai com os jogos que não são adiados, os times estão indo com muito desfalques, por isso eu tô evitando e prefiro ficar de fora. Mas é sempre um campeonato bom para gols e um campeonato principalmente bom para escanteios. Tem o Copa da França aqui, pode valer a pena ficar de olho em jogos, caraca, como é jogo único, pode ser interessante a gente buscar o mercado de gols, tá legal? E é o que me pega aqui, que muitas vezes os times, por serem melhores, eles colocam um time misto, fazem um rodízio de elenco, por isso eu prefiro ficar de fora. Mas são jogos bons para explorar gols durante a partida, beleza? Tem um jogo do Marseille aqui, pode ser interessante. O jogo do Toulouse pode ser interessante, porque o Toulouse é da segunda divisão. O Versalhes, se eu não me engano, ele é da terceira ou da quarta. Então pode valer a pena, tá? Mas 1,22 pré-live para mim não compensa de jeito nenhum. Tinha um jogo que eu tinha separado aqui da Bélgica pra gente fechar, que o vídeo já tá no horário interessante. Esse jogo aqui, ó, que o Cercle Bruges, ele tá fazendo uma grande campanha, tá? Esses últimos jogos são 4 vitórias seguidas. Ele acabou de vir de uma vitória contra o Anderlecht, que ele ganhou de 4-0. Ganhou jogando bem, tudo bem que teve uma expulsão para o Anderlecht, mas ele já estava jogando bem a partida. E vai pegar o Ostende, que em 23 jogos ganhou apenas 7, empatou 3, perdeu 13. O Ostende está numa fase ruim, né? Dos últimos 5 jogos, só venceu 1. O Cercle Bruges, em 24 jogos, fez 35 gols, sofreu 29. O Ostende, em 23 jogos, fez 25, sofreu 46, sofreu muito gol. O Bruges jogando em casa não é um bom mandante, mas é over, tem 30 gols para 12 partidas. E o Ostende, fora de casa, fez 11 gols, sofreu 17. Quando elas se enfrentam, o confronto é over. Dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve 3 gols, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. O Cercle vem de 3 vitórias seguidas e quando elas se enfrentam, normalmente a gente vê gols 2-1, 1-1, 3-1. Os últimos jogos do Cercle, 2-0, 3-1, 2-0, 4-1, 2-0, 3-2. Você pode ver que pelo menos 2 gols a gente assiste, tá? Se eu não me engano, do Cercle, eu acho que só 2 ou 3 jogos na temporada a gente não teve 2 gols. O Ostende, 1-1, 2-1, 4-0, 4-0, 2-0, 2-0. Tá vendo? Tem 1-0 aqui perdido, 2-1. Então é o seguinte, por mais que eu acredite que o Cercle deva vencer, essa é uma partida que eu buscaria 2 golzinhos, tá? Tá acima de 1,20, pode valer a pena botar no bilhete. Ambas marcam, pode vir quente? Pode vir, mas para mim é jogo de 1,5 ou 2,5, beleza? Bom, tropa, agora sim, fechamos nossos jogos. Se eu pulei algum jogo aqui, deve ser do campeonato estadual. Tô fora desse jogo aqui da Burkina Faso com Tunísia, esses jogos de seleções bem fracas que não dão padrão, prefiro ficar de fora. Jogo do Celtic eu não tenho odd, por isso eu fiquei de fora, mas quem quiser dá para buscar uma vitória no primeiro tempo, né, se o Celtic tiver melhor. Beleza, agora sim, agora eu fechei de vez. Espero contar com vocês amanhã, espero a gente ter mais sorte no nosso bilhete. O de ontem eu deixei só o jogo do Brasil, que era o jogo que eu tinha mais confiança. O Brasil empatou, pelo menos não perdeu, anulou. Então é isso, tá? Tamo junto, não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, botei Vasco empate anula. Vamos aproveitar que essa odd do Vasco subiu pra gente ficar mais safe. Primeira partida do Vasco jogando em casa. Acredito que tem tudo pra vencer, mas a gente vai com um empatezinho. Segundo jogo, coloquei vitória seca do Rangers. Tá brigando ali pela liderança, vai pegar um time muito abaixo na tabela. A tendência dele vencer e vencer com tranquilidade é muito grande. Para fechar o nosso bilhete, coloquei Osijek empate anula. Osijek vem de 22 jogos de vencibilidade. Acredito que, disputando o título, ele não deva perder pro Slaven Belupo, que é apenas o antepenúltimo colocado, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Essa nossa tripla deu total de 1,93 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!